Que importância saber o que está neste livro que foi desselado para os nossos dias. Fique conosco que você vai ver. Apocalipse 4, nós paramos no versículos 3, onde João teve uma visão do trono de Deus, né? E aqui ele continua descrevendo esse trono. Ele diz que ao redor do trono, ele viu o Deus sentado no trono, né? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, né? É interessante que nessa visão do trono, o apóstolo João viu 24 tronos ao lado do trono de Deus, onde haviam 24 anciãos que foram levados da terra. Nós sabemos que existe no céu, nesse verdadeiro céu, pessoas do nosso planeta, né? A palavra de Deus diz que existem outros mundos habitados lá fora, mas aqui diz que há 24 anciãos. Alguns desses, possivelmente, nós podemos imaginar que sejam alguns que, por nome, sabemos que foram levados à terra, né? Como Enoque, que foi o 7º homem depois de Adão, né? Outro também foi Elias, né? Que foi levado num carro de fogo, Moisés, e os outros não sabemos seus nomes. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou, várias pessoas ressuscitaram com ele, e ele levou essas pessoas com ele. Quando ele voltou aos céus, ele levou. Essas pessoas eram como se fossem assim, exemplo daqueles que seriam resgatados, né? Na visão bíblica chamavam de as primícias daqueles que seriam salvos. Então não sabemos ali quem são ali. Pode ser que esteja ali João Batista, né? O próprio alguns dos profetas, José, que foi o pai terrestre de Jesus, não sabemos. Mas aqui diz que tem 24 anciãos que estão lá acompanhando o julgamento e tudo que está acontecendo aqui na terra, né? E diz aqui que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas, né? Que são os 7 Espíritos de Deus. 7 na profecia representa plenitude. Aqui representa a perspectiva da visão de Deus por todas as partes, da onipresença de Deus, não é? Então o 7 é um número de plenitude, você não consegue quebrar 7 sem deixar um pedaço, né? Outra coisa, ao redor do trono aqui, assim, havia vozes, e diante do trono ardiam 7 tochas. Por todas as dimensões onde Deus se apresenta na Bíblia, aparece luz, aparece fogo, né? Quando o próprio João viu Deus, na verdade, quando estudamos bem as Escrituras, vamos ver que ele não viu a figura de Deus, ele viu como se fosse uma tocha de fogo naquele lugar, né? Os profetas antigos também mencionam quando eles viam Deus aparecia coberto de fogo, né? O profeta Ezequiel, né? Há vários textos, vou apenas alguns, né? Então ele teve uma visão de Deus. A profeta Ezequiel capítulo 8 diz assim: olhei e eis uma figura como de fogo, né? Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante, né? Por que esses homens eles diziam que viam Deus, mas não via a figura de Deus? Porque as Escrituras dizem que ninguém viu a Deus, a pessoa de Deus, realmente como ele é. Porque se víssemos Deus com a nossa natureza pecaminosa, nós seríamos destruídos, né? Agora eles viram que Deus estava ali. Quando o profeta Daniel viu um trono e viu um carro de fogo entrando no tribunal, lá em Daniel 8, né? Ele viu ali também um carro de fogo rodeado de fogo. E muitas vezes podemos achar que Deus usa fogo para se esconder. Não, Deus é puro fogo. As Escrituras dizem de várias maneiras que Deus é a luz,
é a fonte de todas as energias do universo, né? Vários textos comprovam isso. O próprio apóstolo João, numa das suas cartas, né, ele diz ali em João capítulo 1, que foi o próprio autor do livro do Apocalipse, né, ele fala que Deus é luz. Né? Aqui em João capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há treva nenhuma. Né? Então, muitas vezes usamos a palavra para usar a luz como símbolo de iluminação espiritual, esclarecimento, mas os profetas, quando viam a Deus, eles viam luz e eles viam fogo. Né? Daniel fala que um rio de fogo manava de diante de Deus. De Deus vem toda a energia do universo, tudo que é formado. É interessante que os físicos dizem que nós, seres humanos, não somos feitos de matéria. Eles dividiram o ser humano em partes cada vez menores e no íntimo da matéria tudo que encontraram foi um quanto de energia. Nós somos feitos de energia pura. Nossos olhos, quase cegados pelo pecado, não conseguem ver isso. Por isso Adão, quando foi feito, ele não precisava de roupa, ele tinha uma roupa de luz, né? Seu corpo irradiava tanta luz que ele não percebia que estavam nu. Com o pecado, perderam aquela veste de luz que tornava eles imortais, né? Então eles viram que estavam nu. Mesmo assim, o corpo continua sendo formado. E por isso nós gostamos da luz. Por isso as pessoas no verão procuram o sol, as praias, né? Nós absorvemos energia da luz pelo ergosterol da pele, que forma a vitamina D. A vitamina D, ela ativa 22 mil do nosso DNA, nos nossos genes, nosso DNA. Então ela tem um poder imenso para nos curar, nos fazer sentir bem, né? E da mesma maneira, quando estamos na presença de Deus, a sua luz nos restaura, a sua luz nos traz vida, né? Então, outra coisa muito importante, o físico Heisenberg, um físico alemão, ele, em 1927, ele criou a teoria da incerteza. Ele descobriu que nós não podemos calcular exatamente o momento e a posição de um elétron, né? Não temos como calcular isso. Então isso derrubou o determinismo, né? Em que a lei de causa e efeito caiu por terra dessa maneira. As escrituras mostram então que Deus, ele é luz e que através da relação com ele, você pode mudar. Muitas pessoas, o que Heisenberg tem que ver com isso? Heisenberg mostrou o seguinte, que a luz, ela se comporta de maneira dupla. Os físicos descobriram que quando eles observam a luz, quando a luz não é observada, ela se comporta como uma onda, mas quando ela é observada, ela se comporta como partícula. Ela sofre, então, o que eles chamam de colapso da luz, né? Ela se transforma imediatamente em partícula. Quando eles botam os aparelhos sem observação, ele se comporta como uma onda. Mas quando são observados, então ela se transforma em partículas. Isso quer dizer também que a sua vida, se você não observa, você vive de um jeito. Mas quando você observa seus pensamentos, seu estilo de vida, para onde você muda. E saiba quem está observando você nesse momento. O seu pai de amor, que ama você, e ele quer te ajudar a você observar melhor. Então, a teoria de Heisenberg mostrou que o objeto observado, ao ser observado, o observador muda o objeto observado. Por isso, se você observar seus pensamentos, a maioria deles são negativos. Analise seus pensamentos, a grande maioria deles é negativo. E uma vez que você descobre que seus pensamentos são negativos, você pode mudar. Você pode escolher o que você quer pensar. As pessoas que têm êxito na vida, as pessoas que sucedem na vida, que têm bem sucedidas, são pessoas positivas, são pessoas otimistas, né? E elas observaram isso. Então, copie aqueles que vencem, né, no mundo espiritual e não apenas no mundo material. É importante a vitória no mundo material, mas mais importante a vitória no mundo espiritual. Pense como Jesus pensava. Tente imaginar.
Se ele fosse depressivo, desanimado e saber que ele estava caminhando para uma cruz, talvez nunca chegaria lá. Fugiria para a segurança do seu céu infinito, né? Mas ele sabia que através de todo o seu sacrifício, milhões de pessoas seriam salvas. E às vezes nós temos que fazer algum sacrifício também. Renunciar nosso ego, nosso eu, as coisas negativas, para focar no positivo. Foca no positivo. E você vai mudar. À medida que você começa a observar a sua forma de pensar, você muda, né? Então, e quando você muda, o seu mundo muda contigo. Aos seus olhos tudo muda. E Deus quer te levar a isso. Ele quer te levar para o seu trono, que rodeá-lo com tochas de fogo espirituais, de luz, de energia e de poder. E fazê-lo sentir essa presença que realmente que esses seres celestiais tinham ao redor do trono. Diante do trono, todos mudam. Foca nisso, pensa nisso, viva nisso. E lembre do texto, nele vivemos, nos movemos e existimos. A lei da localidade diz que você não está separado do seu Deus, assim como nós não estamos separados um dos outros, estamos todos conectados. Por isso devemos respeitar todos os seres, inclusive os animais, porque todos fazem parte da mesma teia da humanidade. Que Deus te abençoe. Querido Pai, abençoe a pessoa que nos ouve e dirija a sua vida. Ajude a sair, Senhor, de si mesmo, de encontro, Senhor, com essa positividade do infinito que nos dá essa esperança de vida eterna, de vitórias eternas, de conquistas eternas. Quero ajudar os que estão sofrendo, que passando por alguma provação, que têm que tomar decisões difíceis, pessoas que estão vivendo em conflito, famílias que estão com dificuldades econômicas, com problemas de saúde. Que o Senhor possa fazê-los ver que tudo é possível com aquele que se conecta com o infinito, pois Deus tem poder para nos curar, para nos restaurar, para reunir a família, para nos ajudar a perdoar e para transcender a nossa pequenez. Nós te agradecemos por tudo. Fica conosco, dirige nossas vidas para a sua honra e sua glória. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.